Olá, boa noite. Meu nome é Melissa, sou pediatra e nutróloga da Casa Curumim. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os 1000 dias e a amamentação. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. A doutora Raquel Francisca, que é a nutricionista, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Sejam todos bem-vindos. Quem já tiver algumas perguntas, ter pensado em algumas perguntas, pode ir colocando aqui. A gente vai tentar responder tudo que der. Olá, Raquel. Olá, Boa noite. boa noite, doutora Melissa, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Estamos aqui com várias pessoas entrando, estamos com em torno de 12, 13 pessoas e ainda temos algumas pessoas entrando. O que você acha? A gente espera mais um pouquinho? Dá mais 2 minutinhos, um minutinho, a gente pode começar. Começar, né? Tá certo. Eu estava apresentando logo um pouquinho antes de você entrar a gente. Eu falei que eu sou pediatra da Casa Curumim, nutróloga, que você é nutricionista também na Casa Curumim. E se você quiser falar um pouquinho aí do seu trabalho também, acho que está travado. Raquel, conseguiu? Acho que Ah, sim, tinha travado. caiu aqui sozinho. Obrigada da apresentação. Eu sou Raquel, sou nutricionista, trabalho na Casa Curumim, já praticamente, né, desde o do início da Casa Curumim, né? E vai ser uma honra poder conversar com vocês hoje sobre os 1000 dias, a importância do aleitamento num período tão crucial da vida, né? Onde tanta coisa acontece, né? Toda a programação do metabolismo acontece nessa fase. Então, estou ansiosa para essa conversa, vai ser muito boa. Com certeza. É, acho que para a gente começar um pouquinho já falando, a gente pode falar um pouquinho do que significam os 1000 dias, né? Os 1000 dias começam no primeiro dia da concepção e eles consideram 270 dias relacionados à gestação e mais os 2 anos, que são os 2 primeiros anos de vida, né? Esses são os primeiros 1000 dias, porque nós temos outros 1000 dias. Alguns artigos já estão falando dos próximos 1000 dias, dos 2 aos 5 anos, mas hoje acho que a gente vai focar nesse momento, porque é o momento que a gente tem ainda a amamentação como uma coisa extremamente importante, né? E que começa exatamente, como a gente tinha conversado um pouquinho, na gestação.
né? Quando a gente fala da gestante, desse pensamento todo de, durante a gravidez, pensar na amamentação, é nesse momento que surgem dúvidas e muitas perguntas, e é o momento da gente reforçar essa importância para a gestante, né? E é importante falar, porque é uma fase em que a gestante está geralmente mais envolvida nas questões do parto, do pré-natal, e a amamentação parece que é algo muito no futuro, né? Que vai demorar muito para chegar. Mas a gente sabe o quanto é importante deixar uma semente, né, desse desejo, dessa vontade, dessa informação nesse antes do bebê nascer, porque a gente, ao longo desse mês, né, em todas as lives, acho que está ficando cada vez mais evidente os benefícios do aleitamento materno, o quanto é importante, as vantagens da gente trabalhar em prol desse aleitamento materno, que isso repercute em saúde, em desenvolvimento e tudo, todos os benefícios, mas a gente não decide amamentar só por causa dos benefícios, né? Existe uma vontade, um desejo, um encantamento. E é justamente nessa fase da gestação que a mulher vai ganhando esse envolvimento, vai ganhando um pouco dessas informações e vai se sensibilizando para despertar o desejo da amamentação e justamente, né, no momento do parto, no início da vida do recém-nascido, ela poder ter esse despertar, né, virando uma realidade, porque todas as ações foram, né, em primeiro lugar, um pensamento, uma ideia. E eu acho que vale a pena a gente conversar, né, o que uma gestante poderia, né, estar fazendo nesse pré-natal que ajudaria a se preparar para dar de mamar. Então, acho que tem muitos mitos. O que você acha, Melissa, doutora Melissa? O que a gente pode Doutora. ajudar? Acho que, primeiro de tudo, é informação, né? É, a vontade vem, mas é preciso ter segurança do que você vai fazer, né? E, assim, apesar de ter muita informação, assim, espalhada em Google e tudo, os acessos serem muito fáceis hoje em dia, é importante que ela tenha uma segurança também, né? De informações e de orientações, de entender tudo que está envolvido na amamentação, porque a gente tem que lembrar que uma mãe ela não amamenta sozinha, ela precisa de uma rede de apoio para amamentar, e a família é fundamental nesse momento. Então, ela partilhar esse desejo com a família, e a família dar suporte, tanto emocional como o suporte geral dessa mulher que quer amamentar, é fundamental. Porque na hora que o neném nasce, a mulher ela fica um pouco fragilizada com as mudanças que acontecem em sua vida, né? E uma coisa que pode ser muito fácil é o desmame precoce, por conta de tudo isso, ou alguma dificuldade em relação ao geral da vida da pessoa, alguma dificuldade durante a amamentação. Então, todos estarem alinhados e ajustados, o marido, os pais, os avós, no caso, né? A família toda dando esse suporte, dando esse apoio para ela é muito importante, e ela ter o suporte dos profissionais de saúde como um todo, né? O seu obstetra, o pediatra, o nutricionista que acompanha. Toda essa rede é fundamental para que ela se sinta bem, segura e capaz de ir adiante na amamentação. Excelente. Esse pilar, né, da informação, eu acho que é algo que a gente na Casa Curumim trabalha bastante, né? A gente já vai trazendo esses temas nos grupos gratuitos de gestantes, em que as gestantes já vão entrando um pouco nessa temática. A minha consulta pré-natal, na última consulta, no último trimestre, eu gosto de acompanhar cada trimestre as gestantes, né? Para ver a parte nutricional, desenvolvimento do bebê, evolução da gestação. Na última consulta pré-natal, eu sempre peço para vir, né, o cônjuge ou a cônjuge para acompanhar um pouco o que vai ser esse puerpério e esse processo. E muitas vezes, né, eu já ensino algumas questões com relação à mama, a massagem das mamas, a posição. E não é rara, essa é a primeira vez que a mulher toca o seu seio, né, de uma maneira mais apropriada para amamentação, porque ainda é um pouco desconfortável, esse seio nunca amamentou, né, antes. Sim. Então, todo esse
preparo pré-natal. Às vezes a gente usa as bonecas, os moldes, para tentar um pouco encaixar o que seria esse posicionamento do bebê, mas claro, né, que tudo isso é só como que eu posso dizer assim, é uma gota no oceano do que é a amamentação, né? Mas a gente Com conversa certeza. com rede de apoio sobre as tarefas domésticas, compartilhar um pouquinho, né, essas tarefas, como que vai ser essa divisão de tarefas, justamente para a mulher ter esse apoio em outras rotinas necessárias, né, para a manutenção da vida, para o cuidado do bebê, mas que ela possa se dedicar integralmente, né, a essa amamentação. Então, envolver toda essa família nesse processo. E algo que é muito importante, que desde a da consulta pré-natal com os obstetras, né, é esse encaminhamento para o pediatra, ainda que o bebê não nasceu, né? Eu acho que Sim, isso é algo muito importante. Eu sempre pergunto, e aí, já conversou com o pediatra? Já sabe quem é o pediatra, quem é a pediatra? E não é raro, às vezes a gestante está de 8 meses, 9 meses e não conhece ainda quem vai ser o pediatra, né? Já não tem nem ideia de como vai ser isso. E justamente, né, nesses 3 primeiros dias, 5 primeiros dias pós-parto, que é justamente a fase mais crítica do sim. aleitamento materno, ter já um profissional, né, para fazer esse acompanhamento do bebê. E como são para você, né, essas visitas, essas consultas, né, da gestante no período pré-natal? Você faz essa consulta pré-parto? Como que a Casa Curumim está organizada com os pediatras? Ah, existe essa consulta pré-natal, ela é super importante, né? E dentre várias coisinhas que a gente vai orientando e conversando, né? A amamentação é uma coisa muito importante, porque também é um momento que ela vai ter muitas dúvidas, até da sua própria capacidade, né? Porque se escuta muita coisa, né? O leite, o famoso leite fraco, é melhor a questão de usar ou não chupeta nesse comecinho, que o bebê chora muito, que às vezes a família não consegue identificar esse choro. Então, ter essa conversa nesse primeiro momento sobre a amamentação, sobre as orientações em relação a toda essa questão, avaliar o seio, isso que você falou, né? Muitas vezes a mulher nem tocou, nem sabe como que vai ser essa questão da amamentação do seio dela, para você conseguir avaliar e ter uma noção, talvez tenha algum desafio aqui, o seio tem um mamilo um pouquinho mais achatado, mais reto, menos protuso, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Então, assim, nesse momento do pré-natal, a gente tem muito o que conversar, né? E o que trazer à família, que nem você falou. O cônjuge ou a cônjuge e, às vezes, até os avós, né? Quem vai estar por perto para dar esse suporte. Porque, às vezes, uma dificuldade e uma distância muito grande de consulta com o pediatra logo depois do nascimento pode ser algo que pode levar ao desmame, né? Tá tendo alguma dificuldade? Ah, dá uma madeira que resolve. Não, às vezes uma dificuldade é mínima, é só um manejo, é só como posicionar o bebê, é só como ajudar ele a abrir a boquinha e as coisas vão fluindo. Às vezes não, às vezes é uma coisa um pouco mais desafiadora, mas que não quer dizer que não vai conseguir. Mas a consulta ser dias após o nascimento também é muito importante para isso, né? Para que você consiga garantir que essa mãe consiga amamentar com tranquilidade, sem dor, porque às vezes, dependendo da pega, isso pode desencadear dor, e a dor é muito difícil para a mulher nesse momento. Então, ela entender que apenas um ajuste, um cuidado maior pode ajudar nisso, é importante, né? E a gente lembrar que o leite materno, dentro dos 1.000 dias, ele vai ser fundamental para tudo isso que a gente está falando de desenvolvimento neurocerebral, motor cerebral, cognitivo. Tem o vínculo da mãe com o bebê nesse momento também. Tem tanta coisa que acontece nessa amamentação, tanto no começo quanto ao longo do tempo, que é super importante a gente estar fazendo essa consulta de rotina para todas essas orientações, né? Então, dentro dos 1.000 dias, né, preparar a gestante, né, nessas dúvidas, com informação, com conhecimentos, mas também trazer para ela, né, o quanto isso pode ressignificar
a própria história dela, né? Muitas mulheres que não foram amamentadas conseguem amamentar seus filhos, então tem todo um componente emocional aí também associado à importância dos avós. E querendo ou não, esse período pré-natal é uma hora muito boa para a gente conversar, relembrar, trazer essas dúvidas, desmistificar esses conceitos de leite fraco, de próteses, né? Tantos medos, né, que as mães têm com relação ao futuro, né? A essa amamentação e a possibilidade de amamentar, que isso já ajuda e muito na hora que ela está com o bebê nos braços ali em sala de parto, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, ela se sentir mais segura. E Sim. segurança é um dos pilares, né, para a amamentação, né? A gente precisa se sentir segura. Por isso, tão importante, né? Uma das melhores recomendações é sempre a parturiente, a mãe, né, com recém-nascido, ter uma pessoa experiente ao seu lado. Claro que seria ótimo um profissional de saúde, uma pediatra ali do lado, mas às vezes é uma própria avó que foi experiente na amamentação e o quanto ela ajuda, né, nesse momento tão crítico. E justamente uma pessoa inexperiente na amamentação ou uma pessoa que tenha tido dificuldades em amamentar os seus próprios filhos, ela pode jogar, né, como se a gente diz, né, água ali naquela situação e infelizmente os estudos mostram, né, que opiniões negativas, julgamentos familiares, críticas, todas essas falas, né, que às vezes são mitos, muitas vezes vão derrubando a autoestima, né, dessa mãe recente e podem comprometer e às vezes, né, levar um desmame mesmo, né? Então trazer essa força, né, para essa mãe que tá nascendo junto com o bebê, né? Trazer essa segurança e essa força. E é só durante esses primeiros momentos que a gente consegue, né, ter esse tempo de qualidade para trabalhar todas essas informações com ela. Ah, com certeza. E esses primeiros dias, né, contando até aquela golden hour, né, que é aquele primeira hora logo após o nascimento, dentro das possibilidades do bebê, esse contato pele a pele, essa procura desse bebê ao seio nesse momento, já é o começo desse vínculo e dessa possibilidade, né? A gente sabe que isso ajuda bastante nesse momento. Não quer dizer que um bebê que não conseguiu ficar próximo da sua mãe nessa primeira hora não vai conseguir amamentar, mas é muito interessante ter esse momento e sempre mostrar para essa mãe que a maioria das vezes as dificuldades podem ser resolvidas ao longo do tempo com pessoas experientes, como você falou, né? Porque existem bebês que têm alguma dificuldade no começo, tem os bebês prematuros, tem os bebês com algum tipo de disfunção oral, que nesse comecinho pode atrapalhar um pouco a amamentação, mas não quer dizer que não vá conseguir, né? O trabalho conjunto do pediatra, do fono, né? O fonoaudiólogo ou fonoaudióloga, nesse momento, às vezes, ele é decisivo para que essa amamentação consiga dar certo. A consultoria de amamentação, que hoje em dia, muitas clínicas, a nossa clínica tem, muitas clínicas têm para ajudar nesse suporte com uma enfermeira que é experiente na amamentação, tudo isso, nesse momento, é fundamental para que essa mãe consiga driblar algumas dificuldades e seguir firme nessa amamentação, que é fundamental para esses 1000 dias. Nossa, que legal. Então, sabe o que eu estou pensando aqui? Se a gente tivesse, né, que organizar esses 1000 dias, pelo que eu estou percebendo, né, na fase gestacional, o que a gente precisa é informação e sensibilização, né? Isso. Trazer conhecimento, informação e encantar a gestante para ela saber dos milagres, né? E das maravilhas que o leite materno faz para a vida dela e do bebê. Depois, na fase, né, inicial, no pós-parto imediato, o que a mãe mais precisa é uma ajuda prática e de uma pessoa experiente, justamente para poder superar as dificuldades, caso elas existam, ou para ajudar como uma rede de apoio em todas as outras tarefas que são necessárias para uma casa funcionar, para uma vida levar a cabo. Muito legal pensar assim, né? Então, por um lado, informação, depois ajuda prática. E para conseguir seguir dando de mamar ao longo dos outros, né,
270 mais 270 dias, né? Para a gente conseguir chegar até a recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, que é amamentar até pelo menos os 2 anos de idade ou mais. Que será que faz a diferença, hein, Mel? Eu acho que assim, informação também, né? A mãe, essa mulher saber que tão importante quanto esse início é essa continuidade, esse leite materno, ele continua tendo muitas coisas dentro dele que ainda são importantes para esse bebê, né? Saber que mesmo com essa criança iniciando a alimentação no período da introdução alimentar, evoluindo nesse período, é, o leite que traz cálcio, proteína, todas essas macronutrientes, vitaminas e até é, é, princípios bioativos aí que a gente tem no leite que as fórmulas não vão conseguir chegar nisso de verdade, né? É, que isso daí continua sendo super importante para essa criança que está na evolução. DHA, que muitas vezes no dia a dia da alimentação não é, não é fácil de conseguir, mas que se essa mulher tem uma alimentação adequada ou está suplementando com DHA, ela está passando para esse bebê, e esse DHA, ou seja, o ômega 3, ele ajuda nesse desenvolvimento cerebral. Então, todas essas coisas que você continua fazendo, é, que deixa de ser o principal e se torna o complementar, não deixa de ser um complementar muito importante ainda, né? É verdade. Você sabe, Esse suporte, então, é muito importante ainda. e muitas pacientes me falam assim: ah, mas o leite importante o leite materno é importante só até 1 ano, depois de 1 ano não é mais. Eu queria saber de onde as pessoas estão falando isso, porque se tem um mito é esse: até 1 ano é importante o leite materno, depois não é mais. Isso não fontes, né? Minhas ideias na minha cabeça, porque não tem fonte nenhuma científica que diga isso. O leite materno, ele é o alimento, né, essencial nos 6 primeiros meses de vida, e ele deve ser complementado com alimentação até pelo menos os 2 anos de idade ou mais. E a partir de 1 ano, ele continua sendo fonte importante de ômega 3, fonte de vitaminas, fonte de proteínas, fonte de cálcio, mas além disso, ele é fonte de. Vamos falar tudo que ele tem, né? Ele é fonte de prebióticos, probióticos, simbióticos, ele é fonte de hormônios, de imunoglobulinas, que são os anticorpos. Ele é fonte, né, dos microRNAs, que eu acho tão lindo, né? Isso. A importância desses microRNAs na programação metabólica e genética, né, do bebê. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto a gente não sabe, né? Mas o que eu percebi é que é como se fossem, né, botõezinhos de liga e desliga dentro do bebê, né? Essa substância que o leite materno tem, que desliga genes que poderiam causar doenças graves, silencia esses genes ou ativa genes protetores, né, de um metabolismo mais saudável. Então é por isso que a gente fala tanto da importância do aleitamento materno nos 2 primeiros anos na saúde de longo prazo, lá na vida adulta, com menor risco, né, de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, e que esses benefícios eles não são só para o bebê, né, eles são também para a mãe que amamenta. Então, e são proporcionais à duração da amamentação. Isso também é muito interessante. Exatamente. Quanto mais tempo, melhor. Então, acho que é isso mesmo, né? Pensar nos 2 primeiros anos aí, não como algo que não seja importante, seja um plus, né? Um extra, né? Não, é fundamental ainda, né? Ele ainda é muito importante. Inclusive, existem muitos estudos recentes até mostrando a sua importância na proteção das alergias, né? Então, a microbiota que o bebê forma, né, no seu intestino, ela tem relação com o perfil de tudo que está no leite materno.
Dependendo do que você alimenta no intestino desse bebê, você vai estimular ou não o crescimento de alguns tipos de bactérias que vão facilitar ou não a tolerância aos alérgenos alimentares. Então, até a alergia, que há algum tempo atrás era uma coisa duvidosa, hoje está se falando mais desse efeito protetivo, né? Dessa criança que tem uma flora microbiana dentro da barriguinha dela, saudável, que o leite materno vai facilitar com certeza isso, né? Alimentar as bactérias boas. Essas bactérias, elas facilitam a tolerância do bebê aos alérgenos alimentares, fazendo com que ele tolere e não desenvolva as alergias. Isso também, Mas, não só para os alimentos, mas também para asma, para rinite, para alergia de pele, todos esses tipos de alergia, né? mas você sabe, Mel, que eu tenho visto que muitas propagandas de fórmulas agora tá focando nisso que você está falando, né? Nos prebióticos, nos famosos HMOs, né? Que são esses pré-bióticos que ajudam as bactérias do bem a se proliferarem, né? E como esse é um tema de muito interesse, né? Já que o nosso intestino hoje a gente sabe que é como se fosse um segundo cérebro, né? Por toda a importância no controle do corpo humano mesmo. Como as pessoas estão preocupadas com essa parte, né, da regulação intestinal, e as propagandas de substitutos de leite materno estão querendo, né, trazer um pouco de que não, mas olha só, meu produto contém essas substâncias, né? E parece que, pelo que eu li, o último levantamento, existem mais de 200 tipos, né, de HMOs no leite materno. Não sei se já chegaram a outro número. E nas fórmulas tem dois, né? Dois tipos, dos 200 que já categorizaram, fora os que a gente ainda não descobriu, né? O que tem lá dentro. Exatamente. Então, Não assim, é? cada vez, graças a Deus, se descobre que tem muito mais riqueza nesse leite e que é muito difícil você se aproximar. Ele é tão importante que as indústrias de fórmulas infantis precisam se basear nele para fazer algo que seja substituto à altura, né? Mas mesmo assim, a verdade é que não consegue estar à altura, porque existem muitas coisas que estão relacionadas ao corpo dessa mulher, à produção dela, e o leite, a fórmula, ele não consegue fazer isso. Essa coisa viva que é a produção dessa mulher em relação às necessidades do seu bebê, né? E a tudo que enriquece esse leite materno. Então, por mais que a fórmula tente, ela pode até estar próximo em algumas questões, mas em outras questões ela vai estar mais distante, né? E, infelizmente, né, a propaganda faz acreditar que ela poderia ser um substituto à altura, né? E eu acho que se a gente está pensando em aleitamento materno nos 1000 dias, a gente falou o quanto é importante informação, conhecimento e sensibilização na gestação. A gente falou um pouquinho como é importante a ajuda prática, né? Nos Sim, primeiros meses para o sucesso do aleitamento materno, mas eu acho que para a continuidade do aleitamento materno durante a alimentação complementar, até os 2 anos, a gente vai precisar dos dois. A gente vai precisar tanto da informação como da ajuda prática para que esse aleitamento chegue até os 2 anos. Porque é justamente essas informações que a gente está trocando aqui sobre o que o leite materno faz ao longo, né, desses 2 anos, que não é só nos 6 primeiros meses de vida, e que realmente, né, a mulher que já amamentou em livre demanda os 6 primeiros meses, de forma exclusiva, sem nenhuma água, chás e etc. Ela já está, né, bastante cansada desse processo, né, dessa disponibilidade integral aí para o bebê durante os 6 primeiros meses de aleitamento materno exclusivo. E muitas, quando chegam para alimentação complementar, às vezes falam, nossa, eu não sei se eu vou conseguir chegar até os 2 anos. E eu acho que é importante a gente explicar que, calma, gente, não vai mais ser exclusivo até 2 anos.
né? Depois que o bebê entra com a rotina das refeições, a fruta no meio da manhã, o almocinho, a fruta no meio da tarde, o jantar, perto de 1 ano entra o cafezinho da manhã, o volume de leite materno que o bebê mama diminui muito. Então, essa exclusividade já não existe mais a partir de 6 meses. E muitas vezes a mãe dá de mamar de manhã antes de sair de casa, de noite, hora que volta, talvez mais uma mamada ali à noite, na madrugada, se o bebê acorda. E às vezes a gente consegue seguir com 2 ou 3 mamadas ao dia, de 1 ano até 2 anos, ou até mais, de modo que seja um Sim. momento de vínculo, um momento prazeroso, um momento de reconexão desse bebê, já que essa mãe também está ficando mais ausente, né, nessa nova fase, né? Na medida que o bebê está crescendo. O bebê está crescendo, essa mulher muitas vezes já voltou para trabalhar, né? Então, existe essa mudança. Tem até uma pergunta aqui no nosso, da Juliane Vilaça. Até quando é importante manter a livre demanda dentro dos 1.000 dias? A livre demanda seria esses primeiros 6 meses, especialmente, né? Depois acaba que, com a rotina da introdução alimentar e a alimentação em si, vai se criando uma rotina mais organizada, vamos dizer assim. O que que você acha? Eu também acho. Talvez no início da alimentação complementar, onde ainda o bebê não come um grande volume, está aprendendo, né? Tem todos os reflexos. Aliás, vamos fazer propaganda na oficina de introdução alimentar. É verdade. Depois de amanhã, últimas vagas, hein? Corre e se inscreve com o pessoal da Casa Curumim. Mas nesse iniciozinho da introdução alimentar, o bebê ainda tem muitos reflexos orais, de modo que a deglutição de um grande volume de comida que vá substituir uma mamada de uma maneira, né, completa, ainda é difícil. Então, a gente costuma recomendar seguir a livre demanda, especialmente no início da alimentação complementar. Mas na medida que essas refeições estão já estabelecidas, o bebê já come uma porçãozinha de fruta, já está almoçando todos os grupos alimentares, a gente já consegue espaçar essas mamadas e já ter um ritmo de mamadas. Para alguns bebês isso acontece aos 7 meses, para alguns aos 8 meses. Isso depende um pouco do bebê e não tem certo nem errado. Depende um pouco de como o bebê está se desenvolvendo do ponto de vista motor, né, neuromotor, toda a parte oral dele, etc. Sim. Mas aí, uma vez que existe esse ritmo, espaçar essa livre demanda, né, seria algo desejável, inclusive para a mãe poder ter um pouco mais de liberdade, né, e sem culpa, inclusive. Sim. Isso. Voltaram a ter algumas coisas do dia a dia dela que ela estava com muita dificuldade exatamente para livre demanda, né? Mas se essa organização, que nem você falou, ela não é algo que tipo vai virar uma chavinha dos 6 meses aos 6 meses e 1 dia. Então você vai ter bebês que já estão prontos aos 6 meses e bebês que ainda vão precisar de um tempinho maior, 6 meses e meio, né, para começar isso daí, esse processo, e bebês que podem demorar um tempinho para se adaptar a essa nova a realidade. Então tem bebês que, vamos dizer assim, engatam depois dos 8 meses, começam a comer melhor. Então, por isso que se fala que nesse momento a alimentação é complementar, né? Porque, na verdade, ainda como pilar da alimentação desse bebê vai ser o leite materno. E a alimentação vai entrando como complementar para ele já começar a aprender esse ritmo, porque a gente sabe também que muitas das reservas que esse bebê tinha até os 6 meses também já estão diminuindo, né, de vitaminas, então a gente tem que é, introduzir a alimentação também para que isso aconteça, ele continue tendo a sua oferta de vitaminas adequada, não que o leite não vai dar, mas precisa ter essa transição mesmo, né? Mas ela não precisa ser uma transição corrida, ela pode ser uma transição com calma, respeitosa, que leve em consideração o bebê também, né? Esse momento que ele está passando, que às vezes para ele isso tudo, essa exposição nova é muito assustadora, então alguns bebês demoram um pouquinho para aceitar, outras vezes ela vai rápida, mas o bebê continua muito vinculado a essa amamentação, então você vai devagarzinho e respeitando esse momento até ele chegar no momento que você vê que realmente essa comidinha entrou no ritmo dele e você pode ir aos pouquinhos afastando aí, tendo uma rotina mais
vamos dizer assim, organizada de amamentar, alimentar, sem precisar amamentar logo em seguida, e isso vai te deixando mais, vai deixando a mãe mais livre, como você falou, né? Para fazer suas próprias coisas. E até voltar a trabalhar com mais tranquilidade. Mas e se ela quiser dar de mamar livre demanda ela? Pode? Essa é uma bela pergunta, né? Que às vezes me chega, né? Tem problema eu dar de mamar, ou eu um bebê de 9, 10 meses, né? Passando pela ansiedade da separação, pedindo mais vezes o peito, né? Ele já tá comendo bem, né? Pode mamar, e é interessante a gente falar que o peito, né, o dar o peito, dar amamentar, não é só a nutrição física, né, do corpo, a parte biológica e tudo isso que a gente está conversando. Tem uma questão de vínculo emocional e afetivo que o contato, né, no seio, na amamentação propicia. Então, muitas vezes a gente tem que observar esse bebê, se ele está mais angustiado, mais ansioso, muitas vezes é através do seio que ele vai encontrar um pouco mais de segurança emocional. E aí as pessoas sempre Exato. perguntam, né? Mas não vai ficar dependente do seio? Fala um pouquinho. Pode deixar mamar quanto quiser? É, eu acho que nesses momentos de estresse que o bebê passa, em alguns momentos como esse da angústia da separação, até a própria mãe fala que assim não é uma amamentação como se fosse um bebê que está saciando a fome, mas é muito mais uma amamentação, como você falou, né? De um bebê que mama um pouquinho, mas quer aquele aconchego da mãe, muito mais do que a alimentação. Então, e nesses momentos, e a gente vê também muitas vezes quando o bebê passa por doenças. O que que alimenta esse bebê muitas vezes é o peito, porque ele está doente e ele não consegue se alimentar. O que alimenta esse bebê é o seio, então, o seio materno. Então, não, não tem problema nenhum continuar em livre demanda nesses momentos, porque logo em seguida você vai ver que esse bebê vai começando de novo a voltar no ritmo. Mas algumas vezes o ritmo vai ser interrompido, a rotina vai ser interrompida por N coisas, N questões, tanto emocionais do bebê, que é a questão da separação, como físicas, como a doença, né? E que muitas vezes o bebê só aceita e só vai tolerar o leite materno nesse momento. E é uma construção, né, que justamente esse vínculo seguro que o aleitamento materno propicia, claro que o bebê constrói muitos outros tipos de vínculo com a sua mãe, né, não é exclusivo ao aleitamento, mas esse vínculo seguro do aleitamento, nessas situações de muita dificuldade emocional e física para o bebê, ele traz uma segurança que o bebê consegue muitas vezes, né, superar essa angústia da separação, superar essa doença, muitas vezes, por exemplo, prevenindo uma desidratação, né? Prevenindo um Exatamente. problema mais grave. Então, o leite materno, ele, além de tudo, ele ainda diminui a severidade de um episódio infeccioso, né? A criança que mama, não é que ela nunca vai ficar doente, né? Pode adoecer, mas o grau de gravidade dessa doença tende a ser muito menor em todos os bebês que recebem o leite materno. E até a recuperação, muitas vezes a gente vê uma recuperação um pouco mais rápida, né? Aquele bebê que poderia passar 7 dias com um determinado quadro infeccioso, esse tempo pode diminuir aí para uns 5 dias, se ele tem esse suporte da amamentação que ajuda ele na recuperação, né? E vamos Então, depois do primeiro ano de vida, né, começam, né, um monte desses episódiozinhos e o bebê que tem a segurança do leite materno costuma passar com um pouco menos de perrengues, né, por esse início dessa vida cheia de infecções, né, que vai caracterizar. exatamente. Passa mesmo, e muitas vezes vinculado, por exemplo, à entrada na escolinha, né, que ele vai ter mais contatos com outras crianças, isso facilita, mas se ele ainda está amamentando, a gente vê que é, isso ajuda bastante na recuperação desse bebê, ele fica melhor, ele está próximo da mãe, o que também dá aquela sensação ruim da doença, e ele está grudado ali na mãe dele, passa uma segurança maior para ele. Então, tem todos os benefícios, como você falou, não só físicos, como emocionais, né? E Então,
Sabe o que era legal a gente talvez aprofundar? Não sei se estão com mais dúvidas, mas por que será que é tão importante essa nutrição nesses 1000 dias, né, Mel? A gente conversou um pouquinho para preparar a live, mas acho que seria legal a gente explicar um pouco, né? Por que que faz tanta diferença uma pessoa ser bem nutrida no início da vida, né? Quando ela ainda é um feto, e nesses 2 primeiros anos, qual a grande diferença nisso? E assim, quando eu trabalhei muito com desnutrição, né, na época que eu estava morando na América Central, trabalhando com as crianças no Haiti, e era desnutrição mesmo, né, desnutrição grave, desnutrição infantil. E os estudos vinham cada vez mais mostrando que se tem um período, né, que os governos, que os programas nutricionais precisam investir os recursos, são, né, justamente nesses 1000 dias. Por quê? Porque isso gera, né, uma economia lá no futuro, em termos de desenvolvimento, e que os danos, né, que a gente consegue prevenir nesses 1000 dias, eles geram, né, grandes benefícios de longo prazo. E se a gente não atua nesses 1000 dias de uma maneira correta, com a nutrição correta, muitas vezes as consequências elas podem ser irreversíveis e levar até o resto da vida. Então, né, uma desnutrição da gestante, né? Óbvio que a gente está falando de coisas graves aqui, mas uma gestante que tem uma deficiência grave de alguma vitamina, de algum nutriente, ela pode ter uma consequência que pode ser irreversível, né, na vida desse ser humano que está em formação. E igualmente, né, o potencial de crescimento que não, se nos 2 primeiros anos a gente não garante uma nutrição adequada e o bebê não consegue ter o desenvolvimento esperado nesses 2 primeiros anos, muitas vezes o que ele não conseguiu completar nesses 2 anos pode ser que a gente não consiga mais recuperar, mesmo com toda a nutrição do mundo aos 10 anos de idade. Então, é uma janela metabólica, uma janela de oportunidades que se abre, né? Desde a concepção, a gestação toda e os 2 primeiros anos de vida como um período crucial. E os investimentos, né, em programas em aleitamento materno, em programas pré-natal, em suplementação dessa gestante com os nutrientes que ela precisa, né, com a introdução da alimentação complementar adequada, né, todos os investimentos, né, nessa janela de oportunidades, eles são muito, muito lucrativos em termos de políticas públicas, né, é uma coisa Públicas. impressionante. A gente está falando aí desses primeiros 1000 dias, né, do desenvolvimento cerebral mesmo, da formação das sinapses, que seriam as conexões cerebrais que vão fazendo com que esse bebê vá adquirindo habilidades e mantendo essas habilidades ativas, né? A gente sabe que até, na verdade, até a adolescência isso está ali ativo, né? Mas assim, a formação dessas sinapses está acontecendo nesses primeiros 2 anos. Então, ele tem ali, naquele momento, um leque de oportunidades que a alimentação, as vitaminas, tudo isso, não só, né, mas tudo isso é fundamental. O estímulo ambiental, os cuidados, todas essas coisas associadas, mas os nutrientes como principal ali para a formação dessas sinapses ele só tem ali. Se ele perde essa oportunidade, essas sinapses não se formam direito e ele perde a oportunidade realmente de desenvolvimento cerebral, de aprendizado e do futuro dele. Então, esses 1000 dias têm relação com isso, né? Com a capacidade de formação dessas sinapses, que são esses caminhos cerebrais, capacidade de aprendizado e o futuro dessa pessoa, né? Se ela vai ser bem sucedida no futuro dela como um profissional, ele tem muita relação com esse momento aqui dos 1000 dias. Então, para a gente ver a importância, e por isso que hoje em dia se fala muito desses 1000 dias, porque se estudou sobre isso, se sabe que esse caminho é um caminho que se você perde, ele pode deixar a criança com aquilo que você falou, né? Assim, você perde essa oportunidade e é difícil de recuperar mais lá para frente. Esse Então, momento é o momento da formação deles, é a formação de todo esse desenvolvimento neuromotor aí que se perde é difícil de recuperar.
a criança tem uma neuroplasticidade muito grande, mas nem sempre a gente consegue recuperar se a falta desses nutrientes é muito precoce e muito grave. É óbvio que a gente também está falando aqui de uma questão mais grave, né? Mas Sim, a gente sabe que o bebê amamentado, ele tem muito menos chance dessa deficiência ser grave, né? De acontecer. Esse que é o grande exatamente. beleza da amamentação. Claro que a gente pode falar, né, sobre a importância dos 1.000 dias do ponto de vista do desenvolvimento emocional, né, das questões sociais e etc. Mas como é uma palestra com uma nutróloga, uma nutricionista, a gente está puxando para o nosso lado da nutrição. Sim, Mas justamente nesse período, o leite materno, nesses 1.000 dias, né, que na verdade de leite materno, né, vão ser os 2 primeiros anos, dá um pouco menos dos 1.000 dias, o leite materno, ele assegura que esses nutrientes mais críticos, que são ômega 3, ferro, proteínas, né? Nossa, mas no leite materno tem ferro? Tem pouco ferro, mas é um ferro de excelente qualidade. Né? Então, a gente tem uma chance muito maior de garantir uma adequação nutricional, justamente para essa neuroplasticidade acontecer, para esse neurodesenvolvimento acontecer de uma maneira perfeita. E não é à toa que tem aquele clássico estudo, né, um estudo, né, do professor César Vítora, que mostra, né, que bebês amamentados acabam, né, tendo um coeficiente intelectual, um QI mais elevado do que bebês não amamentados. Isso não quer dizer que, porque você deu de mamar, seu bebê vai ser super gênio, inteligente, brilhante, etc. Mas o que a gente está trazendo, né, é que numa amostra grande populacional, quando há amamentação, a gente garante, né, uma maior chance de assegurar um conteúdo nutricional adequado para essa neuroplasticidade, para esse neurodesenvolvimento, e que isso lá na frente, né, ajuda essa criança a ter uma melhor capacidade de aprendizagem, uma melhor capacidade cognitiva, um melhor rendimento escolar, e isso reverbera em melhores salários, né? Tem pesquisa sobre isso, né? Melhores salários. melhores chances profissionais, né? Ele acaba tendo mais oportunidades mesmo se ele tem essa melhor capacidade. Eu vou ler uma outra perguntinha aqui da Silvane Mendes Siqueira. Quando na verdade, é uma pergunta. Ó. Quando nos deparamos com mãe e criança tempo, que após algum tempo começa, desculpa, minha cachorra, Adorei. começa a apresentar dificuldades de aceitar as refeições e quer somente o peito. Sei que é permeado de muitas questões, mas a mãe quer tirar o peito. Ixi, essa pergunta é ótima, Silvane. Silvane. Essa pergunta acontece com muita frequência, né? Primeiro a gente precisa entender por que será que o bebê está recusando as refeições. O que pode estar acontecendo? Ele está com dentes nascendo, as refeições não estão agradáveis, ele foi forçado a comer em algum momento, a comida está adequada em termos de textura, em termos de gosto, está saborosa, está fresquinha, existem outras pessoas comendo com ele, então a gente precisa primeiro entender por que ele não está comendo. Mas se ele não está comendo, tirar o leite materno tende a piorar a situação normalmente, porque pode agravar, né, um quadro de má nutrição, porque pelo menos o leite materno está fornecendo o que ele não está comendo. E quase sempre, quando você tira o peito, a criança não começa a comer melhor. Esse é um dos grandes mitos, né, que se populariza na nossa sociedade, né? Ah, ele não está comendo, mas porque ele está grudado no peito, né? Quem nunca ouviu isso, né? E não é nada disso que está acontecendo. Fala. Acho que o principal é isso, né? Você entender o que está acontecendo, olhar para toda essa situação ali dentro, às vezes a pressão, às vezes foi uma criança que pode ter tido alguma situação, por exemplo, um engasgo, alguma coisa que pode ter assustado ela, e aí você tem que começar novamente essa introdução como se fosse bem do comecinho. Então tem várias situações que podem levar um bebê a querer mais mamar do que comer. Entender a situação e trabalhar com isso é o mais importante, mas que nem você falou, não é tirando o peito que a gente vai garantir que ele vai comer. E às vezes isso pode ser um tiro no pé, Né? porque essa criança não está comendo e vai deixar de ter o que está nutrindo ela no momento.
Então, tem que se ter muito cuidado nesse acompanhamento, né? Mas eu entendo a pergunta da Silvane, porque talvez, né, tenha um componente, não sei se é isso, tá? Depois você conta um pouco mais pra gente, de um cansaço materno, né? Porque imagina um bebê que já está na introdução alimentar e a mãe, claro, tinha uma expectativa, né, de poder estar amamentando com menos frequência, e a criança não está engatando nessa alimentação complementar e segue mamando como se fosse um bebezinho, né, de aleitamento materno exclusivo. Então, esse cansaço, né, que pode vir, né, ele acaba trazendo essa sensação de que, ai meu Deus, eu quero desmamar porque eu não aguento mais, porque eu tô cansada. Mas o que eu posso te contar é que normalmente esse cansaço piora depois do desmame. Por quê? Porque o peito, né, quem amamenta sabe que peito é vida, né? O peito você só tira ali o peitão, põe o bebê, ele sossega. Quando você não tem esse recurso, né? Você tem que ninar, você tem que preparar, você tem que ferver, esterilizar, fazer utensílios. Você precisa de várias outras técnicas e recursos para acalmar um bebê que só tirar o peitão ali já resolve. Né? Então, muitas vezes, o desmame não é uma solução para o cansaço materno. Na verdade, o desmame acaba piorando. Especialmente o desmame noturno, né? Porque às vezes o bebê começa a acordar muito mais e aí haja colo, haja despertar. Quando simplesmente pôr no peito, o bebê se acalmava. Então aquele bebê chora, mais difícil de acalmar. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o que está acontecendo para esse desejo em você estar nascendo, né? De, ai, não tô dando conta de amamentar. De repente, a gente tende a espaçar um pouquinho essas livre demandas para você não ficar tão cansada, mas entender por que, que o bebê não está se alimentando, né? Por que, que ele está recusando a alimentação complementar? Normalmente tem alguma coisa acontecendo, né? E precisa investigar. Isso, precisa entender toda essa situação. Ela está escrevendo assim, preciso de muita escuta. Sim, você precisa mesmo, precisa conversar e precisa colocar para fora tudo que você está sentindo. E isso talvez até ajude você a entender o que está acontecendo. Quando você tem alguém para te escutar e te orientar, isso fica bem mais fácil, né? Vou fazer, É, participa do nosso grupo, né? De pós-parto. Temos o isso. de auxílio de amamentação, a gente tem alguns grupos, né, mediados por psicóloga, por enfermeiras experientes em todas essas questões que você está passando. Acompanha a programação da Casa Curumim, são grupos geralmente de 1h30, 2 horas de duração, né? Tem um dia fixo na semana, eles são fixos para você poder acompanhar, participar. Tenho certeza que você vai ter um pouco de alimento para sua alma, para te ajudar a tomar as melhores decisões e conduzir essa situação, porque é cansativo mesmo. É cansativo, mas eu vou te falar uma coisa, você não está sozinha. Tem muitas mulheres que passam por isso, por N motivos, tá? E o mais importante é a gente poder acolher você, escutar o que você está sentindo e tentar ajudar dentro do que a gente consegue mesmo. Mas também existe a situação que você está cansada, que você está, né, necessitando mais de de desmamar, porque isso também é lá dentro, lá no seu fundo, é uma coisa muito arraigada. Então, é difícil por uma mulher que, mesmo que está cansada, que não dê o seio, que consiga segurar isso. Então, esse trabalho ele precisa ser um trabalho muito bem orientado para você e para o seu bebê, para nenhum dos dois sofrerem. A gente está chegando bem no finzinho, faltam 5 minutos para o nosso término. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, se você quiser terminar, falar mais alguma coisa, Raquel. Eu acho Ai, que aquilo que você falou, assim, desses 2 anos ou mais, acho que é super importante ter em mente, né, que é um momento que muitas vezes o bebê já está dando sinais de que para ele tá ok. Então, eu acho que você entender e respeitar também esse momento do desmame com o seu bebê é fundamental, né? Você entender quando ele entra nesse momento que ele está te dizendo, mamãe, tá tudo bem, eu já tô ok, a gente pode ir se desligando. Então, o desmame, o melhor desmame que tem é o desmame gentil, é o desmame em que a mãe e o bebê estão de acordo com esse momento que está chegando, né?
Às vezes, né, nem sempre isso é de comum acordo, mas a gente tenta fazer com que seja, né, com uma boa assessoria, com uma boa orientação, porque senão depois a gente olha para algo que foi tão especial durante um momento tão bonito, né, e de repente termina de uma forma abrupta, dura, que gera até uma mágoa e fica um sentimento ruim, que eu acho que uma história, né, tão linda de vínculo, de alegria, de nutrição em todos os aspectos, porque é uma nutrição física, mas é uma nutrição afetiva também. É importante que, assim como ele foi bonito no início, ele seja bonito até o final. Mas é muito importante respeitar quando a mulher já está, né, sentindo o que ela está sentindo. Então a gente precisa sim escutar, ver o que está acontecendo, encontrar soluções para esse problema antes que ele fique pior, né? E de repente você não queira mais amamentar, sabe? Então não deixe isso crescer, sabe, Silvane? Isso é muito importante mesmo. Bem, gente, acho que dá para encerrar. Se você quiser falar mais alguma coisa, você ia falar alguma coisa. Aí eu acho que eu acabei indo para essa questão, né? Mas acho que a mensagem importante é essa, né? São 1.000 dias que fazem toda a diferença, né? Para o resto da vida. Aos 80 anos de idade, esses 1.000 dias vão fazer diferença. Todo o metabolismo está sendo programado agora. É como se vocês tivessem, né, um novo computador, um novo celular e toda a programação dele, que vai durar os próximos 90 anos, os próximos 100 anos, quer dizer, a expectativa de vida de quem está nascendo agora talvez seja 120 anos. Os próximos 120 anos, a programação está acontecendo agora, nesses 1.000 dias. Quais genes Exatamente. quais genes vão estar ligados, quais genes vão estar desligados, o que vai funcionar, o que não vai, com que idade aquilo vai acontecer. Então, vocês estão programando esse metabolismo de uma maneira muito veloz, muito rápida. Então, todo o cuidado que vocês possam ter, ele vai colher frutos, vai valer a pena. Então, né, olhem com carinho para esses 1.000 dias. A programação metabólica ela acontece nesses primeiros 1.000 dias de vida. E a gente está aqui para apoiar o que for, né, necessário, a dificuldade que vocês estiverem passando. Conte com profissionais experientes. Nós temos, né, muitos anos fazendo isso e a gente está aqui para ajudar, levar essa informação, levar conhecimento. Participe dos nossos grupos gratuitos, né? E quanto mais pessoas souberem, falarem, mais a gente consegue, né, realmente fortalecer as famílias para elas passarem, né, por esses 1.000 dias de uma maneira inteiras, né, de uma maneira autônoma, de uma maneira seguras, confiantes e fazendo melhor por elas e pelas crianças. Com certeza. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente, por participarem desse momento. Essa aula vai ficar gravada, tá bom? E quem quiser assistir novamente ou encaminhar para alguém, fique à vontade. Boa noite e Boa noite. obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada, Raquel. Peraí, vamos tirar uma foto. Vamos. Peraí. Ah, eu não consigo tirar as letrinhas daqui. Você consegue tirar a foto sem as letrinhas? Ixi, acho que não. Não. Então vai com letrinha e tudo. Tô tentando baixar para ver se facilita. Não, agora ficou pior. Deu? Acho que foi. Boa. E... Tchau, gente. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Tá?